E no resumo de hoje, a Sucena liga para Ariadna, a moça fica desconfiada, e insiste em saber o motivo que a levou a procurá-la. Ariadna revela que está escrevendo um artigo, e que está investigando uns casos de violência que seu sogro Joaquim deixou em aberto, pois ela suspeita que possa se tratar da mesma pessoa. Enquanto isso, na Linhas e Desenhos, Álvaro recebe a visita do advogado de Olga. Ele lê o testamento, e para surpresa de Álvaro, Olga deixou todas as ações da empresa para ele. O rapaz fica surpreendido e ao mesmo tempo fica preocupado, pois ele tem certeza que irão suspeitar ainda mais dele, já que o relacionamento com a família dela não está indo bem. O advogado tranquiliza e diz que ninguém tem por que duvidar das vontades de Olga, pois tudo está nos conformes da lei. Daphne e Gael terminam seu namoro. Daphne diz a Gael que ela e os filhos vão se mudar da casa. Gael, antes de ir embora, agradece a ela e diz que cresceu muito como homem e como pessoa. Daphne é fria com ele. A viúva deixa claro que ela também irá cuidar da vida dela, assim como ele está cuidando da dele. Gemma é surpreendida com a visita da mãe de Jimmy. A senhora começa a gritar e a desrespeitar Gemma, mas Bárbara defende Gemma de 2 ataques e comentários da mãe de Jimmy. Ariadna tenta convencer a Sucena a lhe encontrar, mas a moça ainda está muito assustada com tudo que viveu, e diz que quando estiver preparada para falar ela mesma entrará em contato. Bárbara aconselha Gemma terminar com o garoto. Bárbara lembra que ela está grávida e que no momento ela tem que pensar apenas na criança. Ela adverte Gemma e diz que, ou ela termina ou terá que voltar a morar no povoado. Álvaro conta a Bruno a decisão de Olga. O rapaz fica feliz por ele. Ainda em conversa com Bruno, Álvaro resolve dar continuidade no projeto do conjunto habitacional, mas antes terá que falar com os pais de Olga para deixar tudo claro. Lino tenta fazer a cabeça de Bárbara para que ela expulse Gemma da casa, alegando que a garota não é seu problema. Bárbara conta a Lino que ainda tem alguns documentos de Joaquim. Ele tenta descobrir se é da investigação, mas Bárbara diz não saber e lhe entrega as chaves do quarto para que ele guarde, pois ela só confia nele, e assim Ariadna não poderá mexer, deixando o vilão feliz. Álvaro revela a Ariadna que Olga lhe deixou de herança a empresa. Ela diz que Olga era uma mulher incrível. Álvaro pede que Ariadna e Tadeu saiam da casa de sua mãe e passem a morar com ele, mas a jornalista não tem certeza se é um bom momento e diz que irá pensar. Lino tenta tirar informações sobre a investigação de Ariadna através de Gemma. A garota diz que não conseguiu descobrir nada pois sua tia tomou tudo que ela tinha pego. Álvaro se reúne com os pais de Olga, antes mesmo dele falar. Eles dizem que Olga o amava tanto que faria qualquer coisa que ele pedisse, mas Álvaro diz que ela nunca se deixaria manipular por nada nem ninguém. Eles tentam impedir que Álvaro se intrometa nas investigações, mas ele diz que também perdeu sua filha, e que não descansará até descobrir quem a matou. Ariadna dá conselhos a Daphne. No colégio, Gemma é hostilizada pelas mães dos alunos, que pedem que ela seja expulsa. Lino é pego por Eduardo mexendo nas coisas do seu pai. Ele tenta enganar Eduardo, que não acredita em nada que ele fala. Eduardo é direto e diz que não irá permitir que sua mãe se envolva com alguém que não se sabe nem de onde veio. Furioso, Lino diz para si mesmo que irá encontrar uma forma de tirar ele da casa. Ariadna fala para Eduardo que a despediram. Ele diz que isso foi o melhor que poderia ter lhe passado. Eduardo pede que voltem, mas Ariadna deixa claro que não voltará com ele jamais. Daphne é contratada para dar aulas na empresa. Eduardo reclama de Ariadna para Bárbara. Bárbara briga e pede que ele não pense em voltar com ela. Ele se irrita e grita Bárbara. Lino aparece e o questiona pela forma que ele fala com Bárbara. Eduardo, irritado, grita Lino. Bárbara conta a Lino que Ariadna foi demitida. Ele pergunta se ela não continuará investigando, e Bárbara diz que não. Lino procura Ariadna e oferece apoio econômico, mas ela nega e diz que logo encontrará outro trabalho. Lino fala que espera que ela encontre outro tipo de trabalho, pois o jornalismo e as coisas que ela investigava não são para ela. Álvaro cede seu estúdio para que Ariadna e Cassandra deem continuidade na investigação. Gael começa a apresentar o seu projeto, e em meio à apresentação, ele pensa em Daphne e nas crianças. Eduardo insiste que Ariadna volte com ele. Álvaro, junto com os pais de Olga, descobrem que quem matou Olga foi um violador em série, que nunca tinha matado alguém. Lino vai até a loja de Imelda e lhe ameaça, dizendo que não deixará que ninguém interfira em seu relacionamento com Bárbara.
Na frente de Imelda, Lino pede Bárbara em casamento, e Imelda fica perplexa com o que acaba de acontecer. Álvaro terá que provar que não teve nada a ver com a morte de Olga, já que tudo leva a crer que ele pode ser o assassino dela. O comandante informa que quem a matou era alguém que ela conhecia e tinha total confiança. Os pais de Olga acusam Álvaro. O delegado pergunta se Álvaro tem alguém que possa comprovar onde ele estava na hora que Olga desapareceu. Eduardo, após ser rejeitado por várias vezes por Ariadna, diz que ela se arrependerá de não voltar com ele, pois logo ela não poderá ver seu filho, já que ele terá a custódia do garoto.